Bom dia, amados irmãos. Graça e paz. Que a boa mão do Senhor esteja sobre nós. Estamos aqui para mais um vídeo dos nossos devocionais diários. A nossa reflexão hoje está em Lucas capítulo 7, a partir do versículo de número 11, que diz assim: Logo depois, Jesus foi com os seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva. E uma grande multidão da cidade a acompanhava. Quando o Senhor viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Então foi até o caixão, tocou e os carregadores pararam e disse: Jovem, eu lhe digo, levanta-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar. E Jesus o devolveu à sua mãe. Que milagre extraordinário. Que milagre maravilhoso. Que coisa linda que Jesus fez. O contexto desse texto é que Jesus havia acabado de curar o servo do oficial romano, demonstrando o seu poder, a sua onipotência. Uma grande multidão começou a seguir a Jesus. Jesus está indo e passa por Naim. Naim fica a 10 quilômetros de Jerusalém. E há uma outra multidão vindo, não alegre, não feliz, porém triste. Uma multidão sem conforto, havia choro, porque a morte chegou. Uma mulher que já havia perdido seu marido, a Bíblia diz que ela era viúva, agora perdeu o seu filho. Quem iria cuidar dela? Quem iria trazer sustento para ela? Além disso, é mãe, sentimento de mãe. Nós sabemos que as mães amam seus filhos. Porém, havia choro, luto na vida dela. Jesus olha aquela situação e observe que não é a mulher que vai pedir algo para Jesus, mas é Jesus que vem ao encontro daquela mulher. Jesus que vai ao encontro de uma multidão que está chorando a morte do filho daquela viúva. Jesus se preocupa com a nossa dor. Jesus se preocupa com os momentos difíceis que nós passamos. Ele se alegra, mas ele também se preocupa conosco. E há 3 lições desse texto para refletirmos e trazer paz ao nosso coração. A primeira delas é que Jesus é o Deus da consolação. Jesus observa o coração daquela mulher. O texto bíblico vai dizer que Jesus aproximando-se da porta da cidade, saindo o enterro do único filho da viúva, uma grande multidão da cidade acompanhava. Quando o Senhor viu, sentiu, o texto diz isso, sentiu uma profunda tristeza no coração. Jesus aqui se compadeceu. A palavra compadeceu no grego aqui traz a ideia de que Jesus sentiu a dor daquela mulher. Jesus sentiu o momento que aquela mulher estava passando, o choro que ela estava passando. Jesus teve compaixão por ela, viu que aquela mulher não tinha mais esperança, havia acabado tudo, a morte é o ponto final. O que nós vamos fazer daqui para frente? Não havia mais o que fazer. Aquela mulher havia perdido o seu filho. Jesus se importa com a dor dela, assim como Jesus se importa com as nossas dores, por menor que seja, por pequena que seja. Apesar que ninguém pode dimensionar a dor do outro. O que para mim é pequeno, para o outro pode ser grande. O que para o outro é pequeno, para mim pode ser grande. Jesus se importa com isso. Então Jesus, ele se compadece dessa mulher, como o texto diz. E observe a expressão, Jesus vai dizer para aquela mulher: não chores. Enxugue suas lágrimas. Não é o ponto final da sua história. Ainda coisas vão acontecer, porque Jesus chegou. Porque Jesus entrou na nossa vida, o choro foi dissipado. Esse é o Deus da consolação, o Deus que cuida de nós, o Deus que nos ama e que não deixou de nos amar, mesmo nesses dias que nós estamos vivendo. Segunda lição para nós é que Jesus, ele vai intervir na vida dessa mulher, na vida dela. O filho dela havia sido morto. E o texto bíblico diz que Jesus se aproximou, chegou perto do caixão. Jesus toca o caixão.
E Jesus traz uma palavra maravilhosa. Jovem, eu te mando, levanta-se. A palavra levantar aqui, a ideia do grego é que ele chamou o jovem de um sono profundo, chamou de volta para a vida. O que tinha sido o ponto final, que tinha acabado para a vida daquele jovem, Jesus agora devolve, Jesus traz de volta a vida daquele jovem. Não tinha mais esperança para ele, até Jesus entrar. Não tinha mais como ele reagir. Tudo estava adormecido, ele estava morto, até Jesus o encontrar. Assim foi na nossa vida. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, até o dia que Jesus nos encontrou e mudou a nossa vida e trouxe-nos de volta à vida, não uma vida biológica que nós estamos dizendo, mas a vida espiritual. Nós não merecíamos a graça da salvação, mas Deus nos encontrou e nos devolveu e nos deu, melhor dizendo, a salvação em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Jesus se importa conosco. E a terceira lição para nós é que Jesus demonstra aqui o Deus da provisão. O texto bíblico disse que Jesus falou ao jovem: eu te mando, levanta-te. Interessante que a palavra mandar aqui, eu te mando, dá a ideia de que Jesus chamou aquele jovem pelo nome. Nós não sabemos qual é o nome daquele jovem, mas a ideia do texto bíblico é essa, que Jesus chamou ele pelo nome. Amados irmãos, que coisa maravilhosa saber que o nosso Deus provê todas as coisas ao ponto de nos chamar pelo nome. E o texto continua: o jovem sentou-se e o que estava morto passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Umas traduções diz que Jesus devolveu a sua mãe. Devolveu a sua mãe. Restituiu a sua mãe. Né? A palavra aqui, a ideia de restituir, de devolver, é dar um presente. Jesus dá um presente à viúva. Jesus transformou o choro dela em alegria, o pranto em festa, o luto em vida. Jesus ele veio exatamente para fazer isso, para nos tirar da morte, da escuridão. Nós também estávamos como esse jovem, morto nos nossos delitos e pecados, dentro de um caixão. Mas Jesus veio ao nosso encontro. Jesus nos chama pelo nome. A luz de Cristo brilha. O chamado de Jesus é irresistível. Ele nos coloca em pé e ele nos dá uma nova vida totalmente diferente. É uma nova vida em Cristo. Aquele jovem voltou a falar. Aquele jovem voltou a andar. A sua mãe voltou a ter o seu filho. Que coisa maravilhosa. Amados irmãos, não fomos nós que encontramos Jesus. Foi Jesus que nos encontrou. E ele nos encontrou para mudar a nossa vida. Que possamos descansar e crer que Jesus é o Deus da consolação. Jesus é o Deus da intervenção. Jesus é o Deus da provisão. Que a boa mão do Senhor esteja sobre você e sobre toda a sua família. Deus te abençoe e até o próximo Devocional Diário.